Grandes amigos do nosso canal aí, sejam muito bem-vindos. Você que está chegando agora da live aí do canal do Barba Ruiva. Eu me chamo Delcio Gomes, sou irmão do Barba Ruiva aí, Valdir Gomes, e estou fazendo essa transmissão aqui com um assunto muito interessante aí. Deixem eu me apresentar aqui. Eu sou geógrafo e sou escritor também, e também sou pastor, então nós passeamos aí sobre os assuntos espirituais, assuntos de fim dos tempos, de apocalipse, das coisas que estão acontecendo, que narram, que nos expressam que o tempo do fim está chegando, que o arrebatamento da igreja está próximo. Mas eu quero trazer nessa noite aqui, conforme já eu estou mostrando aqui do lado, uma apresentação aqui, que vai ser de muita importância, muito interessante para todos nós, sobre anjos que foram vistos no céu sobre Israel. Um acontecimento real, um acontecimento verídico, que vem para fortalecer a nossa vida e que a gente venha ter mais fé em Deus e realmente venhamos ter mais fé que a nossa vida ela pode ser transformada, pode ser mudada. O mundo vai de mal a pior, mas nós precisamos ter essa fé renovada. Eu vou contar essa história aqui de anjos que apareceram no céu, que foram vistos no céu. Acompanhe comigo, que eu vou estar narrando esse fato para você aqui do lado agora. Vou contar essa história, ela vai ser breve. Aconteceu em 1973 uma guerra árabe-israel, uma guerra árabe-israelense chamada Guerra do Yom Kippur. Por quê? Porque ela começou no dia do Yom Kippur, que é o dia mais sagrado para o calendário judaico. Na verdade, foi uma coalizão árabe entre a Síria e o Egito. Eles fizeram uma coalizão para atacar Israel e queriam varrer Israel do mapa. Então, vou narrar o fato que aconteceu aqui. Então, aqui, ó, na península do Sinai, o Egito estacionou aqui. Aqui, ó. Olha só que mapa interessante aqui, que vou mostrar essa história para vocês com mapa e tudo mais. É muito interessante, pessoal. Fiquem comigo. Então, o Egito, ele posicionou forças blindadas, carros blindados, barragem de artilharia, que são, na verdade, os canhões hoje em dia, né? Faz o papel dos canhões. Tudo aqui na península do Sinai para invadir o deserto do Sinai e vir para Israel. E na área das colinas de Golã, essa área aqui, essa região tem o nome de Colinas de Golã, que faz divisa com a Síria. Então, o que aconteceu? O exército sírio colocou uma força extraordinária de tanques, foi mais de 1.000 tanques e mais de 1.000 peças de artilharia. Palavra difícil de falar, artilharia aqui, nas colinas de Golã. E essas forças atacaram Israel em conjunto, dos dois lados, em dois frontes de batalha, no dia do Yom Kippur, pegando Israel, de certa forma, meio desprevenido. Então, eu vou narrar o fato que aconteceu aqui nas colinas de Golã. Eu vou narrar esse lado da guerra. Então, essa guerra durou aproximadamente 4 semanas, foi uma guerra bem rápida, mas uma guerra pesada, uma guerra que Israel teve muitas baixas e a Síria e o Egito também teve um número muito grande de baixas. O que é uma baixa em linguagem militar? É quando um soldado está fora do combate, ou por morte, morreu em combate, ou por ferimento. Então, teve baixas em ambos os lados e foram baixas pesadas. Aqui não tem história que Israel não morreu nenhum soldado e que Egito e Síria morreram todos. Não tem essa história, porque eles foram pegos completamente de surpresa e morreram soldados israelenses. Muitos tanques israelenses foram destruídos. E o número real de tanques sírios era de cerca de 1.260 tanques. E a força de ataque síria foi apoiada por pelo menos 1.000 peças de artilharia. A artilharia é como se fosse um canhão jogando um projétil atrás do outro. O número real de tanques da Síria, então, chegou aí 1.260, o alto comando e a peça. Então, tanque de guerra são esses aqui, ó. Tanque de guerra são esses e peça de artilharia
essa peça aqui. No caso, esse aqui é uma artilharia autopropulsada, que ela tem o próprio sistema aqui para transportar ela. Então ela dispara um projétil, uma bala de tanque, uma bala de tipo de canhão, ela é disparado por ela. Essa bala pode ser incendiária, pode ser explosiva, pode ser só de penetração, de explosão, mais 1000 peças de artilharia, não é 1000 munições, não, é 1000 peças dessa, e cada peça dessa é com milhares de munições. O alto comando israelense, ele não havia se preparado para esse combate, porque eles já haviam vencido há pouco tempo a Guerra dos 6 Dias. Então eles meio que estavam cantando vitória da Guerra dos 6 Dias e achavam que estava tudo bem. E eles estimavam em um número menor a força da Síria. Ou seja, eles subestimaram o oponente, o inimigo. Não tem esse negócio, subestimou o inimigo, a gente ouve falar essa palavra rápido, subestimou o inimigo. Subestimar é que o inimigo tem essa força aqui, você subestima a força. Você acredita que a força que o inimigo tem sobre você é relativamente menor. Então, isso é subestimar. A Síria, eles achavam que a Síria, tipo assim, ela tem 500 tanques, na verdade, tinha 1.260. Achavam que a Síria tem 100 peças de artilharia, tinha aproximadamente 1000 peças de artilharia. Estou dando exemplos, né? Então, eles subestimaram. Quando você subestima o seu inimigo, você se torna vulnerável, você fica sujeito a uma força muito maior do que você espera. Em muitas guerras, o maior erro de um alto comando militar é subestimar o inimigo. Então, a força de combate israelense aqui, ó, a força de combate israelense, o alto comando israelense aqui, eles subestimaram o inimigo, no caso ali, a Síria. Então, meus amigos, a Síria entrou com tudo. Milhares de tanques sírios e peças de artilharia contra centenas de tanques israelenses, ou seja, o número é muito maior. O número do inimigo era muito maior. E Israel começou a ser nocauteado, começou a apanhar nesse combate. Literalmente começou a apanhar nesse combate. Começou a apanhar. Muitos tanques começaram a serem perdidos, começaram a ser destruídos. As peças de artilharia, o nome disso é barragem de artilharia, porque não é uma só. Eles colocam dezenas e uma atirando projétil atrás do outro. Isso começou a atingir muitos tanques, começou a destruir muitos tanques de Israel. Tanques começaram a ser destruídos mesmo. Soldados israelenses mortos. O grupo de soldados aqui que tomavam quando o tanque morto, né? Quando um tanque é atingido, é perfurado e o projétil acaba explodindo lá dentro. E a coisa ficou feia, muitos feridos, então houve muitas baixas lá de Israel. Restavam apenas, olha só que interessante isso aqui, meus amigos. Não vou me prolongar nessa live, eu quero trazer uma mensagem com isso. Restavam apenas 3 tanques israelenses operacionais naquele pedaço de terra com enorme importância para a sobrevivência de Israel. Só 3 tanques em funcionamento. E haviam mais de 500 tanques operacionais sírios, porque os sírios também começaram a ser atingidos pelos tanques israelenses. Você imagina você estar numa desvantagem, que o inimigo tem 500 tanques e você só tem 3. E estavam ficando sem munição ainda. Somente 3. Mas sabe o que aconteceu nesse momento? Que Israel só tinha 3 tanques operacionais, não tinha mais nenhum. Por incrível que pareça, os mais de 500 tanques da Síria, eles pararam de avançar. Os mais de 500 tanques da Síria simplesmente pararam de avançar. E aconteceu isso aí, ó. Deram meia volta e partiram em retirada das colinas de Golã. Se a gente vê o mapa aqui, ó, se eles entram nas colinas de Golã e rompem as defesas de Israel, não havia mais defesa nenhuma para impedir. Eles iriam tomando cidade após cidade com mais de 500 tanques, chegariam a Tel Aviv, chegariam a Jerusalém e venceriam a guerra, e Israel seria varrido do mapa. Mas olha o que aconteceu.
esses tanques pararam, deram meia volta e voltaram para a Síria. E exército e Israel venceu essa batalha com apenas 3 tanques. Venceu a batalha com os 3 tanques. E colocaram a bandeira e fincaram território nas colinas de Golã, tomaram o território da Síria e ocupam hoje, até hoje ocupam as colinas de Golã, passou a ser território de Israel. Aí, capturaram soldados sírios. Aí um comandante sírio que foi capturado, olha o depoimento dele. Quando questionado por que eles não destruiu aqueles 3 últimos tanques e tomou as colinas, ele disse ao interrogador do Mossad. O Mossad é o serviço secreto de Israel. Então, esse comandante da Síria que foi capturado, perguntaram ele por que vocês tinham mais de 500 tanques, tinha mais de centenas de projetos de artilharia, só tinha 3 tanques de Israel, por que vocês não destruíram os para Israel? Um agente do Mossad perguntou ele. Olha só a resposta desse comandante sírio. Eu gostaria de ver você tentar cruzar as linhas dos tanques israelenses enquanto vê uma série de anjos brancos parados bem sobre essas linhas, sobre esses tanques, e uma mão branca no céu, gigantesca, uma mão branca, dizendo para você parar aí e não seguir em frente. Não é preciso dizer que parei ali mesmo, disse o comandante sírio. Meus amigos, você percebeu o que o comandante sírio falou? Mais de 500 tanques sírios voltaram para a Síria e desistiram e se renderam. Aí o comandante sírio que foi capturado nesse confronto, o Mossad, questionou ele sobre o que aconteceu, e aí ele foi e deu esse depoimento. Eu queria ver o que você faria se você visse um exército de anjos sobre esses 3 tanques, de anjos com as vestes brancas, e uma mão gigantesca apontando para o seu lado, assim, ó. Pare e não prossiga. Era a própria mão de Deus, porque mesmo eles sendo árabes, ou qualquer religião que for das grandes religiões, eles creem em Deus, né? Então eles sabiam que não poderia avançar. Dali para frente recuaram e Israel venceu aquela batalha. Então Israel saiu vitorioso dessa forma, e está aí as colinas de Golã que foram conquistadas, tomadas da Síria, e até hoje 2/3 desse território se tornaram um território fixo de Israel e 1/3 ainda continua sobre a ocupação de Israel. Então essa foi a guerra do Yom Kippur, em que Israel venceu, foi o outro lado também, aqui no confronto com o Egito, ele venceu definitivamente o fronte egípcio e venceu esses 2 inimigos aí. E aí a gente vem agora, nós vemos agora, deixa eu colocar um mapinha aqui de novo para dar essa explicação. Então, o que acontece? Israel venceu aqui, passou a ocupar as colinas de Golã como território seu agora, faz parte, né, do mapa de Israel, e no outro fronte também tem outras histórias muito interessantes como essa, que milagrosamente o exército de Israel venceu um exército egípcio muito maior. Então, a gente vê nessa história, meus queridos, em que o próprio inimigo de Israel viu anjos lá, com uma mão gigantesca branca, mandando parar e recuar. Então, eu venho trazer essa história real para vocês, narrada pelo próprio comandante sírio, do que ele viu, para mostrar a vocês que Israel, ele é defendido, é um país defendido por Deus, e sempre foi defendido por Deus. Enquanto eles estiverem centrados na palavra de Deus, Deus estará com eles. Eles perderam muitas guerras no Velho Testamento quando eles se afastaram de Deus, mas eles aprenderam com o erro. E tem muitos de nós hoje que não aprendem com os próprios erros. Então você precisa aprender com os seus próprios erros. Há muito aqui extrair dessa história de vitória de Israel sobre o seu inimigo. Muito que extrair dessa história. Mas eu quero deixar essa passagem aqui, essa parte da história de Israel, para primeiro fortalecer sua fé, para mostrar que se você estiver centrado na palavra de Deus, Deus estará ao seu lado, não importa a força do inimigo. E o inimigo que se levanta contra nós nesses últimos tempos é o anticristo, é Satanás que vai se levantar nessa terra, já se levantou, né? Satanás já domina esse mundo, é o príncipe desse mundo. Mas maior aquele que está em nós do que está no mundo. Então tenha fé,
creia em Deus, coloque em Deus em primeiro lugar, siga os preceitos da sua palavra, que você vencerá os gigantes que se levantam contra a sua vida. Meus queridos, eu agradeço a todos que chegaram do canal do Barba Ruiva, agradeço todos os comentários, os moderadores que estão aí, nos ajudam muito. Peço o seu like, se inscreva nesse canal. Se você gostou dessa história, escreva nos comentários aqui, gostei, Delcio Gomes, traga mais histórias como essa para nós. Então, eu vou pesquisar mais. Hoje, eu tirei uma tarde de estudo para conseguir trazer esse assunto aqui. E agradeço muito a sua inscrição. Ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Um grande abraço para todos vocês. Vou encerrar aqui a live. Um grande abraço para todos vocês aí que estão nos vendo da Bahia, do sul do Brasil, de Curitiba, de Porto Alegre, de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Acre, Manaus, todos os estados brasileiros aí, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Agradeço a todos, um grande abraço para todos, fiquem com Deus, e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui. Escreva abaixo o que você achou dessa história e se você gostaria de ver mais histórias como essa. Ok, pessoal? Estarei, então, encerrando essa transmissão aqui.